Hi there, folks! Eu sou o Thiago Moser, coordenador pedagógico do Inglês da Sebrusa, e sejam bem-vindos a mais um quadro do nosso conteúdo online, chamado Anglosphere. O Merriam-Webster Dictionary define o termo Anglosphere da seguinte maneira: The countries of the world in which the English language and cultural values predominate. Ou seja, são os países que possuem falantes de língua inglesa em sua maioria ou totalidade, mas não apenas a língua, e sim traços históricos e culturais referentes à região de origem da língua inglesa. Esse termo também possui ramificações complexas no âmbito da geopolítica, no âmbito econômico e social. Para esse bloco, nós vamos apenas considerar o termo Anglosphere sendo referente aos países que possuem a história, a cultura em comum com a sua origem de língua inglesa. Então vamos dar uma olhada no nosso mapa. Você sabe quais são os países que compõem a Anglosphere? Vamos ver. Como você pode observar, nós temos países que utilizam a língua inglesa em sua maioria ou de forma oficial ou ambos em todos os 5 continentes. Vamos ver então algumas curiosidades iniciais. Os países Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos, a nível de população, a maioria da população fala a língua inglesa. No entanto, a nível governamental, a nível oficial, esses 4 países não têm a língua inglesa de forma oficial. Ou seja, na prática, de fato, ela é a língua mais utilizada, ou talvez a única língua utilizada, mas não de forma oficial. Os Estados Unidos e seus 50 estados e várias possessões, inclusive também Porto Rico, eles, digamos, têm em sua maioria falantes de língua inglesa, mas temos uma comunidade hispânica muito forte nos Estados Unidos, que utiliza o espanhol no seu dia a dia. Então, a nível federal, os Estados Unidos não possuem uma língua oficial, apesar realmente do inglês ser a língua mais falada. Isso também acontece no Reino Unido, lembrando que o Reino Unido é composto por 4 reinos: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Na Inglaterra, o inglês é a língua mais falada. No entanto, na Escócia e na Irlanda do Norte, por exemplo, nós temos vários dialetos regionais que não são da matriz da língua inglesa. Além, obviamente, do sotaque e vocabulário da língua inglesa, nós temos o Scottish Gaelic e o Irish, que realmente é o irlandês, vindo da matriz de origem celta. Então vamos ver alguns outros países que possuem o inglês como língua oficial. As Bahamas, no Mar do Caribe. Nós temos também Belize, o único país da América Central continental que possui o inglês como língua oficial. O Canadá, que, junto com o francês a nível federal, o inglês ocupa a posição de língua oficial. E Fiji, na Oceania, também é um outro país que utiliza o inglês. Gana, no continente africano. Guiana, que é o único país da América do Sul que possui o inglês como língua oficial. O gigante Índia, que possui uma população maior que 1 bilhão de habitantes, e apesar do inglês não ser a língua mais falada na Índia, ela tem um status a nível de governo como status de língua oficial. Nós temos também a República da Irlanda, que além do idioma irlandês, mantém o uso do inglês como uma língua oficial. A Jamaica, ex-colônia inglesa no Mar do Caribe, também o inglês é virtualmente o idioma mais falado, porém, nós temos também o Jamaican Creole, que é uma variante mais usada no dia a dia, embora a variante do inglês da Jamaica tenha os seus próprios atributos também. O Quênia, no continente africano, e a Nigéria, são países que utilizam o inglês como língua oficial também, e o Paquistão e Singapura, no continente asiático. Também temos a África do Sul, que possui vários idiomas e dialetos reconhecidos, mas o inglês é um dos idiomas reconhecidos também a nível federal. As Filipinas, no sudeste da Ásia, e o Zimbábue no continente africano. Então, como você pode ver, nós temos vários países no mundo que utilizam a língua inglesa no seu dia a dia e também de forma oficial. Em todos os 5 continentes, nós temos países que utilizam a língua inglesa. Além da língua inglesa,
ser também a língua mais falada como segunda língua, como língua não nativa. Espero que essas informações tenham sido interessantes. Acompanhe esse Blusa nas redes sociais e fiquem ligados nesse quadro da Anglosphere, em que traremos mais detalhes históricos e culturais sobre os falantes e os países de língua inglesa. É uma perspectiva interessante quando aprendemos uma língua, também conhecemos um pouco da sua história, quem a utiliza, como o inglês chegou à forma que ele é hoje e as riquíssimas variantes que temos do inglês. De certo modo, nós temos uma dualidade reconhecida entre o inglês americano e o inglês britânico, mas na verdade nós temos várias variantes do inglês. E o próprio termo inglês britânico e inglês americano não contempla toda a riqueza dos seus respectivos países. Afinal, os Estados Unidos, por exemplo, e o Canadá são países de proporções continentais, literalmente. E eles possuem uma riqueza muito grande, se você comparar os extremos. Então é interessante também nós, assim como o português brasileiro não define de uma única forma todas as variantes regionais, né, do português brasileiro, o inglês também tem essa mesma propriedade. Então, vamos embarcar nessa viagem. Até a próxima. Until next time.